Olá! Hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou chamados também de hidrocarbonetos cíclicos. Temos inicialmente dois tipos de hidrocarbonetos cíclicos: aqueles em que só há ligações simples entre os carbonos do ciclo, chamados de cicloalcano ou ciclano, e aqueles em que eu vejo pelo menos uma dupla ligação entre os carbonos do ciclo, chamado de cicloalceno ou cicleno. Os ciclanos possuem fórmula geral CnH2n, enquanto que os ciclenos possuem fórmula geral de CnH2n-2. O nome do ciclano e dos ciclenos são o prefixo ciclo, fazendo referência à cadeia fechada, o prefixo com relação ao número de carbonos, sendo met para 1, et para 2, prop para 3, but para 4, pent para 5, ex 6, ect 7, oct 8, non 9, dec 10, undec 11, dodec 12, e a partir daí a gente passa a não dar nome mais no ensino médio, com a terminação referente ao tipo de ligação, ano para simples ligações, eno para uma dupla ligação. Então, nesse primeiro modelinho aqui, eu tenho uma cadeia fechada composta por 5 carbonos, contendo apenas 5 ligações, chamado de ciclopentano. Se eu quiser fazer rapidamente a fórmula deste ciclopentano, eu vou pensar que são 5 carbonos, então eu vou substituir C5H 2 vezes 5, 10, me dando a fórmula C5H10. O segundo exemplo aqui, referente a um cicleno, eu tenho uma cadeia fechada, um ciclo com 6 carbonos e uma dupla ligação. Confirmando então que é um cicleno, o nome será ciclo, prefixo para 6, ex, uma dupla ligação em, terminação para hidrocarboneto, O, ciclohexeno. Fórmula geral desse cicleno, vou substituir 6 carbonos, então vai ficar C6, H, 2 vezes 6, 12, menos 2, 10. Então, eu terei a fórmula C6H10. E, por último, nós temos os hidrocarbonetos de cadeia fechada, onde o ciclo refere-se à presença do benzeno. Então, as cadeias aromáticas são os hidrocarbonetos de cadeia fechada, em que eu conto com a presença de pelo menos um benzeno, que tem fórmula C6H6, onde eu tenho um ciclo composto por 6 carbonos, 3 duplas ligações alternadas e em cada carbono eu tenho um átomo de hidrogênio. Essas duplas alternadas, elas vão se movimentando, por isso eu vejo esse círculo aqui no centro do hexágono, mostrando que trata-se dessa movimentação das duplas ligações, chamados de ressonância. Eu tenho então, quando a cadeia é aromática, eu tenho a cadeia mononucleada, que é apenas um benzeno, mas ela pode ser polinucleada. Quando ela é polinucleada, quer dizer 2 ou mais núcleos benzenos, eles podem estar condensados ou isolados. Aqui eu tenho 3 exemplos de condensados, quer dizer, eles estão grudados. Eu tenho o naftaleno, que são 2 condensados, o antraceno, que são 3 em linha reta, e o fenantreno, que vai em linha reta e depois ele muda a posição, fazendo uma curvinha aí. Então, treinando um pouquinho de nomenclatura, eu tenho aqui um ciclo composto por 3 carbonos, somente com simples ligação, então é um ciclano, ciclo, prefixo para 3, prop, simples ligação, an, terminação para hidrocarboneto, O, ciclopropano. O ciclopropano é o menor ciclano que existe. Haja vista
que não existe o cicloetano, porque para ter o ciclo eu tenho que ter no mínimo 3 carbonos. Então, ciclopropano. Fórmula geral, CnH2n, então C3H6, conferindo com a fórmula estrutural que a gente está vendo aí. Depois, eu tenho o mesmo ciclopropano, com um detalhe em que eu tirei um hidrogênio aqui desse carbono e coloquei essa ramificação CH3. Então, eu vou dar nome primeiro para a ramificação metil, porque é a ramificação de um único carbono, terminação IU. Então, será metil, cadeia principal, ciclopropano. Num segundo momento, voltando aqui no segundo exemplo, eu não preciso colocar que é um metil ciclopropano, porque se esse CH3 estivesse lá, ele também seria um metil ciclopropano. Então, qualquer lugar que eu colocar dos carbonos do ciclo, ele vai ser o carbono 1, então fica redundante a gente dizer isso aí. Já aqui nesse terceiro exemplo, eu tenho um metil em um carbono e o outro metil no outro carbono, carbono vizinho. Então, vai ficar 1,2 tracinho. Não são dois metis? Dimetil, nome da cadeia fechada, ciclopropano. Aqui eu tenho outras cadeias fechadas, que eu espero que aos poucos vocês vão se familiarizando com esses nomes. Então, o primeiro exemplo aqui é uma cadeia fechada com 4 carbonos, que é o ciclobutano. Agora, eu vou identificar as ramificações. Eu tenho 2 carbonos unidos, então etil e etil. Como eu tenho 2 etis, chama dietil e vou localizar 1,2. Lembrando que a gente começa a enumerar sempre pelo menor número. Então, 1,2 dietil ciclobutano. O segundo aí, eu vou olhar a cadeia principal, são 5 carbonos. Então, a cadeia principal é o ciclopentano, que é o que fica por último. E agora, eu vou verificar quais são as minhas ramificações. Essa aqui, a mais simples, é o metil, que é o CH3. E aqui, eu tenho uma ramificação com 3 carbonos, onde a ligação, ela se faz no carbono do meio. Quer dizer, os dois lados aqui são iguais, por isso ele é chamado de isopropil, fazendo referência ao propil, que são 3 carbonos. Então, ele é isopropil. Quem vai na frente? Metil ou isopropil? O M vai na frente do P. Vai sempre na ordem alfabética. M na frente do P. Então, vai ficar 1 metil, que é a ramificação mais simples. Pula o 2, daí coloca 3 isopropil, cadeia principal, ciclopentano. Agora aqui o terceiro exemplo. O que eu tenho de ramificação? Metil, metil e metil. Então, eu tenho 3 radicais iguais metil, por isso chamado de trimetil. E a cadeia principal é um ciclopentano. Como que eu vou enumerar esses radicais? Sempre que possível, além de enumerar, começar sempre da ramificação, eu vou ter que conseguir o menor número possível. A soma aqui do número dos radicais tem que ser a menor possível. Então, vai ficar 1,1, porque eu tenho 2 ramificações nesse carbono 1. Pula o 2, metil no 3. Então, vai ficar 1,1,3, trimetil ciclopentano. O próximo exemplo aqui, a cadeia principal é um ciclohexano. Paula, não é o benzeno? Não, porque não tem as duplas alternadas e nem tem o círculo aqui no meio. Então, ele é o ciclohexano com 2 metis ligados. Então, vou enumerar a partir de um dos metis. 1, pula o 2, marca o 3. 1,3, não são 2 metis? Dimetil ciclohexano. E o último aí, perceba que ele tem uma dupla, né? Então, ele é o ciclopenteno. Detalhe, essa nomenclatura aqui, ela tá errada aqui, ó, gente. Eu vou enumerar a partir da dupla. Então, aqui, ó, ciclopente 1-eno. O carbono 1, ou é esse aqui da dupla, ou é o do outro. Tanto faz, porque a hora que você rodar, vai ficar 1
pulo 2, marco 3. O metil aqui tá no 3, ó. Vou até arrumar o slide. Vai ficar 3-metilciclopenteno 1. E eu tenho os hidrocarbonetos aromáticos. Os aromáticos tem o benzeno, e daí a gente começa a trabalhar com radicais do tipo metil, colocando 2 metil em cada um deles. Eu tenho 3 possibilidades. Eu tenho os metis vizinhos, do lado um do outro. Como eu vou enumerar, vou marcar 1, 2, para ficar os menores números possíveis. Tanto faz esse aqui de cima ser 1, como o outro ser 2, ou esse de baixo ser 1. De toda forma, vai ficar 1,2 dimetilbenzeno. O segundo aí, ele tem o 1, pula o 2 e marca o 3. Então, 1,3 dimetilbenzeno. E o último, vou marcar 1, tanto faz ser o de cima ou de baixo. O fato é que vai ficar 1,4 dimetilbenzeno. Eu posso tirar esse 1,2 e substituir por orto. Sempre o orto é a posição 1, 2. Orto dimetilbenzeno, ou simplesmente ortoxileno, porque o dimetilbenzeno é chamado de xileno. Então pode ficar ortoxileno. O do meio aí, que é 1,3, eu posso chamar essa posição de 1,3 de meta, representado pela letra M. Então, poderia chamar de metadimetilbenzeno ou simplesmente metaxileno. E o 1,4 dimetilbenzeno, eu posso substituir 1,4 por para, representado pela letra P, paraxileno ou paradimetilbenzeno. Então, orto, posição 1, 2, meta, posição 1, 3, para, posição 1, 4. Aqui eu coloquei uma sequência de hidrocarbonetos que são bem comuns no nosso cotidiano e que é importante a gente ter uma noção geral. Então, assim, os alcanos, eles são muito importantes como combustíveis derivados do petróleo, como gasolina, diesel, querosene. E, além disso, os alcanos servem como matéria-prima para a produção de plásticos, tintas, fibras sintéticas, borrachas, dentre outros. O eteno, que é o C2H4, melhor dizendo, C2H4, tem uma dupla ligação entre os dois carbonos, é o gás responsável pelo amadurecimento das frutas. Por isso que quando a gente pega uma mamão ou uma banana que está assim meio de vez, enrolo ela no jornal, isso facilita o amadurecimento da fruta. Por quê? Porque o jornal consegue reter a liberação desse gás etileno, e esse gás, em contato com a fruta, ele favorece o amadurecimento. Depois eu tenho o etino, chamado popularmente de acetileno, que é utilizado como combustível de maçaricos. Os alcadienos, que são derivados de isopreno, muito utilizado aí em óleos essenciais, que a gente tem visto aí super em alta. Cada óleo essencial dando aquele aroma com uma finalidade, uns são relaxantes, outros para ansiedade, etc. Os ciclanos, que são usados alguns como solvente, como removedor de tinta, outro como matéria-prima para anestesia geral. E os aromáticos, cujo principal deles é o benzeno, chamado popularmente de benzina, é usado na fabricação de tintas, borrachas, adesivos, detergentes e loções. E também o metilbenzeno, que é o benzeno com um radical CH3, chamado de tolueno, é bem usado é extremamente usado na fabricação do explosivo TNT, que é o trinitrotolueno. Tolueno é o metilbenzeno. Aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês. Nós vamos fazer. Ele quer saber a nomenclatura segundo as regras da IUPAC. O primeiro aqui, a gente tem que tomar muito cuidado para não vir aqui falar que ele tem 2 metis como radical. Você tem que lembrar que sempre eu tenho que pegar a cadeia principal com o maior número de carbonos. Então, a cadeia principal, nesse primeiro exercício, ela começa aqui e termina aqui.
Então, a cadeia principal, na verdade, não é o propano, é o butano. E eu vou começar a enumerar aqui, ó. Esse é o carbono 1, esse é o 2. Então, no carbono 2, eu tenho o quê? 2-metil-butano, tá? 2-metil-butano. Aqui tá o 2. Esse exercício é de vestibular, tá, gente? Eu tirei exatamente do vestibular, mas, assim, se a gente for levar ao pé da letra, o 2 vem na frente do metil, tá? O segundo aqui é exatamente igual ao primeiro. A única coisa é que aqui ele pôs o CH3 para baixo, aqui ele colocou retinho também, ó. Carbono 1, 2, eu tenho que enumerar sempre mais próximo da ramificação. Também é 2-metil-butano. E o terceiro aqui é a mesma coisa, gente, ó. Vou pegar a maior cadeia, posso pegar ela subindo ou descendo, vai dar na mesma. Vou pegar subindo no carbono, ó, esse é o 1, esse é o 2, no 2 tem um metil. A alternativa correta é que os três compostos aqui, na verdade, eles são o mesmo, né? E é a letra B alternativa. Esse exercício aqui, também de nomenclatura, vou enumerar mais perto das ramificações. Cadeia principal, cuidado para não pegar a cadeia menor. Se eu pegar ela em linha reta, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E se eu pegar, ó, de trás para frente, 1, 2, 3, 4, aí vou pegar descendo aqui, ó, 5, 6. Então, a minha cadeia principal nem sempre ela é em linha reta, na horizontal. Então, vou pegar aqui 5 carbonos, perdoe-me, 6 carbonos, e vou enumerar mais perto dos metis. Então, vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aí, tanto faz eu enumerar. O fato é que o nome vai ser 3,4 dimetil, cadeia principal com 6 carbonos, hexano. Então, ou é letra A, ou é letra B, ou é letra C. E o segundo aqui, a gente vai olhar e vai perceber que esse radical aqui, C6H5, isso é um radical derivado do benzeno, em que eu tirei um H e fiz dele um radical. Então, isso aqui, ó, é um benzeno aqui para baixo, ó. Ele não está representado, mas ele está com a sua fórmula molecular. Então, vou enumerar mais perto aqui da tripla e do radical. Então, vou começar de trás para frente, vai ficar carbono 1, 2, 3. O nome do benzeno como radical é fenil, tá? Então, o nome dele é fenil. Então, 3-fenil, 3-hexino. Hexino, cadeia principal, 6 carbonos com uma tripla ligação. A alternativa é a letra B. Então, lembre-se, o benzeno como radical, ele é chamado de fenil. Então, por aqui nós concluímos mais essa etapa de hidrocarbonetos fechados e até a próxima aula.